Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, infelizmente, eu não consigo estar aí com vocês, mas estou gravando essa aula para a gente poder, pelo menos à distância, discutir um pouco algumas das questões que foram propostas na lista de concursos, né? Então, vocês vão observar que aí nessa lista que eu enviei, tem questões diversas sobre é, cadeias carbônicas, fórmulas, representações das cadeias carbônicas. E eu selecionei questões tanto do Enem quanto da UERJ. Nesse vídeo, eu vou resolver com vocês duas questões. Uma do Enem e outra da UERJ. Justamente para a gente poder observar como que esses diferentes concursos eles têm características diferentes, eles têm perfis diferentes. A gente vai observar que, enquanto a questão do Enem ela tem um enunciado um pouco maior, que tem mais informações que a gente tem que saber interpretar naquele enunciado, na UERJ, o perfil de questão é um pouco diferente. Elas são questões mais objetivas. Ela vai direto ao ponto, no que interessa para a questão, certo? Então, são maneiras diferentes de você fazer perguntas e a gente tem que estar preparado para isso, certo? Então, a primeira questão que eu selecionei é essa questão aqui do Enem, de 2013, que é uma questão de cadeias carbônicas. Então é o seguinte, ele vem comentando que o citral é uma substância de odor fortemente cítrico, que é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Até aí, no enunciado, não tem nada de muito importante para a gente. Aí ele continua. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Então, o que ele está querendo dizer aqui, nesse enunciado, nessa primeira parte do enunciado, é que ele está se referindo a uma substância produzida por uma planta que consegue atrair abelhas, certo? Que é o citral, essa substância que ele cita aqui, certo? Beleza. E aí ele, na segunda parte da questão, que é a partir daqui, ó, a partir dessa parte aqui da questão é que começam as informações realmente relevantes para a gente fazer a questão. Então ele fala: sua fórmula molecular é C10H16O. Fórmula molecular é um assunto que a gente já estudou recentemente nas nossas aulas, né? Com uma cadeia alifática de 8 carbonos, duas insaturações nos carbonos 2 e 6. O que ele quer dizer com isso? Insaturação, a gente já comentou isso em sala de aula. O que é uma cadeia insaturada? É aquela cadeia que tem ligações duplas ou triplas. Então, quando ele diz que essa cadeia ela tem duas insaturações, é a mesma coisa que ele dizer que tem duas ligações duplas ou triplas. Não sabemos, vamos ter que olhar lá na fórmula, tá? E essas duplas ligações, elas estão aonde? No carbono 2 e no carbono 6. Daqui a pouco eu comento sobre isso, tá? E ele tem dois grupos substituintes, metila. Também já comento sobre isso. Mas, basicamente, o que ele quer dizer com esse substituinte metila? São ramificações, tá? A gente ainda não comentou sobre esse nome metila, mas o que ele quer dizer é que ele tem duas ramificações. Ramificações a gente já estudou, né? Beleza. Então, traduzindo aqui, é isso. E essas duas ramificações, elas estão aonde? No carbono 3 e 7, tá? Beleza. O citral possui, então, dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Beleza. Aí é uma parte da matéria que a gente ainda não estudou, mas ela não é difícil. Eu posso falar dela rapidinho aqui. O que ele está querendo dizer? Que o citral, aquela substância lá que atrai a abelha, possui dois isômeros geométricos, sendo que um deles é trans. Bom, o que é isso? Quando você tem as cadeias carbônicas, a gente já comentou isso em sala de aula, cadeias carbônicas, elas são... existem milhares e milhares de tipos de cadeias, né?
carbono pode se combinar de diferentes formas, então ele consegue formar diferentes cadeias. Só que é o seguinte, algumas cadeias, às vezes, elas são muito parecidas. E como que nós diferenciamos elas? E aí entra esse fenômeno de isomeria. Tá? Basicamente, o isômero é cadeias que elas têm a fórmula molecular parecida, mas quando você, ou seja, a fórmula molecular parecida quer dizer que ele tem a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, mas quando você olha a estrutura, você olha lá o desenho da cadeia, você pode ver que tem diferenças. Então, deixa eu dar um exemplo desse caso de isomeria geométrica, onde você tem o isômero trans, que é o que ele fala na questão. Então, vamos olhar sobre isso. Então, aqui, ó, isomeria geométrica. Ela está se referindo à posição de algumas... Buguei. Geométrica. A posição de alguns carbonos ligados ali. Basicamente, vou te dar um exemplo aqui, olha. A gente tem lá as cadeias carbônicas, onde você tem, vamos supor, essa aqui, ó, uma cadeia onde você tem uma ligação dupla. E ela poderia ter esse formato aqui. Certo? Beleza. Mas você também pode ter um outro tipo de cadeia, muito parecido com essa, onde você teria a diferença, seria no seguinte, ela teria lá a dupla ligação, mas o CH3 aqui, ó, esse carbono aqui do final, ao invés de ele estar para cima, ele está para baixo. Então, observa, se você olhar as fórmulas moleculares deles, lembra, a fórmula molecular é aquela que a gente conta os átomos que aparecem, né? Você vai ver que ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Né? Esse aqui embaixo também. 1, 2, 3, 4. E ele tem quantos hidrogênios? 3 com 1, 4, 5, 8. Aqui também. 3 com 1, 4, 5, 8. Então, os dois têm a mesma fórmula molecular, C4H8. Mas, quando você monta a fórmula estrutural, você vê que tem diferença. Eles podem estar, por exemplo, com o CH3, essas duas partes de CH3 do mesmo lado ou em lados opostos. Isso já é um tipo de isomeria geométrica. Como é que a gente faz para identificar? A gente faz o seguinte, quando tem a ligação dupla, você cria aqui uma linha imaginária, você divide a substância na ligação dupla. E aí você observa, se os grupos que são parecidos, ó, CH3 e CH3 estão do mesmo lado, eu uso o prefixo cis. Tá? O cis significa exatamente isso, que está no mesmo lado. Se eles estiverem em lados opostos da ligação dupla, igual esse daqui, ó, o prefixo que eu uso é trans. Tá? Então, trans quer dizer sempre que está do outro lado. Por exemplo, um navio transatlântico é aquele que vai para o outro lado do oceano, certo? Então, o trans aqui significa que os carbonos eles estão em lados opostos da ligação dupla, certo? Voltando então para a questão, quando ele diz que aquela substância lá, o citral, que atrai as abelhas, ele tem dois isômeros, onde um deles é o trans, ele está querendo dizer que tem ligação dupla, e ele já, inclusive, já tinha dito isso, né? Porque ele disse que as cadeias são insaturadas. Mas que aquele que é trans, ou seja, onde fica uma coisa de cada lado, contribui mais para o forte odor, para poder atrair mais abelha. Aí vem a pergunta. Para que eu consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve ser presente em alta concentração no produto ser utilizado então, tem que ser o que é o isômero trans. Tá? Então, vamos olhar nas opções. Ele te dá várias cadeias nas opções. E eu quero marcar, então, a que vai atrair mais as abelhas. Como que eu vou saber? Tem várias dicas da questão. Tem que ser um isômero trans, tem que ter 2 ramificações, tem que ter 2 ligações duplas e tem que ter essa fórmula molecular aqui, ó, C10H16O.
Então, vamos começar olhando pela isomeria trans, porque a partir dela eu vou conseguir eliminar algumas opções, tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, na letra A, tá vendo que tem a ligação dupla aqui? Observa que na ligação dupla, a... esse grupo aqui com carbono e esse outro grupo com carbono, eles estão em lados opostos, certo? Então, eles seriam uma isomeria trans, certo? Quando você olha essa outra parte aqui, essa outra ligação dupla, ele também tem um carbono desse lado e um carbono do outro lado, ó. Então também é isômero trans. Agora, quando você olha esse caso aqui, ó, olha o que acontece. Esse carbono e esse carbono estão do mesmo lado, então é isômero cis. E ele quer o trans. Então, ou seja, esse cara aqui não é uma opção. Você já descarta ele. Vamos olhar D. Tem lá a ligação dupla, tá? E aí eu tenho um carbono desse lado e o outro carbono desse lado. São casos de trans. Então, a princípio, ok. E a última aqui tem a ligação dupla, um carbono desse lado, outro carbono desse lado. É um isômero cis. Eu não quero cis, quero trans. Então, excluo essa opção também. Então, já sei que a C e a E não são respostas. Vamos olhar os outros. Bom, aí a gente tem que partir para as outras pistas que ele fala. Que ele fala que tem que ter duas ramificações e que tem que ter ligação dupla, duas ligações duplas no carbono 3. Não, duas ligações duplas no carbono 2 e 6. Certo? Bem, então vamos olhar esse primeiro aqui. Da onde que eu vou começar a contar a cadeia? Isso foi um outro detalhe que a gente ainda não conseguiu falar em sala de aula. Bom, eu vou começar a contar a cadeia aqui por esse carbono. Eu tenho duas possibilidades. Eu poderia começar por aqui, pela direita, ou por esse lado aqui, pela esquerda. O que determina, nesse caso, por onde eu começo, é esse dupla O aqui. Ó. Essa dupla ligação do carbono com O, ele me garante que eu tenho que começar por ali. Isso é uma regra para a gente sempre poder contar a cadeia da mesma maneira. Então, vamos contar para ver onde que essas ligações duplas estão. Então, essa primeira está no carbono. Então, ok, esse carbono é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, e vai continuando. Mas, aonde que a ligação dupla apareceu? Ó, apareceu aqui no segundo carbono, carbono 2, e depois, ó, lá no carbono 6. Ah, olha só. Ele fala aqui, ó, que tem que estar no carbono 2 e 6 essa dupla ligação. Beleza? Então, há uma grande chance da resposta ser a letra A. Vamos olhar a letra B aqui, ó. Esse carbono é o carbono 1, esse aqui é o 2. Ó, então a ligação dupla está no 2. Beleza. Aí, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6. Caramba, deu 6 também. Então, pode ser que seja a letra B. Então, por enquanto, não dá para saber a resposta. Vamos olhar a letra C, eliminamos. Vamos olhar a letra D. Então, o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então olha só. Então aqui, ó, a ligação dupla apareceu no carbono 2 e 5. E ele quer no 2 e 6. Então, o que eu sei agora? Que a letra D também não é a resposta. Tá? Ficou a dúvida entre a e a B. Mas a gente tem no enunciado outras dicas que podem nos ajudar. Vimos as ligações duplas. Vamos ver agora as ramificações. Ele diz no enunciado que as ramificações estão no carbono 3 e 7. Então, vamos contar lá a posição das ramificações. Então, aqui, ó. Esse carbono é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, vimos que essa ramificação está no 3. Certo? 4, 5, 6, 7. Então, vimos que essa ramificação aqui está no carbono 7. 3 e 7. E ele falou que a ramificação está no 3 e 7 mesmo. Logo,
Qual é a resposta? É a letra A. Certo? Então, resposta, letra A. Certo? Na B, só para tirar dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está no carbono 7. Mas ele só tem uma ramificação. Então, não é o caso, porque ele tem que ter duas ramificações. Beleza, gente? Então é isso. É uma questão que é um pouquinho mais trabalhosa, porque, na verdade, ela tem várias informações no enunciado que a gente tem que saber interpretar e analisar, certo? É isso que eu estava querendo dizer com relação ao perfil de questão do Enem. Agora vamos olhar sobre a questão da UERJ. Como a gente vai ver, as questões da UERJ elas são mais objetivas. Então, vamos olhar lá essa questão que eu separei aqui de 2017. Ela tem todo o conteúdo que a gente já viu em sala, diferente da anterior, tá? Só tem um detalhezinho que você tem que ficar ligado para poder chegar na resposta. Ele vem falando que a exposição ao benzopireno, que é essa fórmula aqui, ó, essa substância que tem essa fórmula, é associada ao aumento de casos de câncer. Aí ele mostra a fórmula, e aí ele vem com a pergunta que é o seguinte: com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e hidrogênio presente no benzopireno corresponde a... Aí ele vem com as alternativas. Bem, o que ele quer dizer com isso, com a razão? Quando eu estou falando da razão entre dois números, é a proporção deles. Você pegar um número e dividir pelo outro. Botar um sobre o outro. Tá? Então, quando ele está falando da razão entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio, ele quer o quê? Que você expresse isso como uma fração. O número de carbono dividido pelo número de hidrogênio. Tá? Então aqui precisa desse conhecimentozinho que é básico de matemática. Mas a gente também vai precisar saber dos nossos conhecimentos de estruturas, das fórmulas dos compostos orgânicos que a gente já estudou. Então você vai olhar lá e você, sabendo que está nessa fórmula estrutural em bastão, você vai contar quantos carbonos e hidrogênios tem. Lembra que na fórmula estrutural em bastão, os carbonos são sempre as pontas das linhas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vimos que o número de carbonos é 20. Beleza. Aí agora vamos ver o de hidrogênio. Bem, nessa fórmula em bastão, os hidrogênios são omitidos. A gente já comentou sobre isso, né? Então, você vai ter que olhar aqui as ligações que estão saindo do carbono, lembrando sempre que o carbono faz 4 ligações. Quantas faltam? Então, o que falta é hidrogênio. Então, essa daqui, ó, por exemplo, tem uma ligação para cá, que é uma ligação simples, e uma dupla para cá. Então, 2 com 1, 3. Então, falta um hidrogênio. Tá? Vou marcar com azul o que seria o hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Você vai ver que aqui neles, em todos os outros carbonos, é tudo a mesma coisa. Uma ligação dupla com uma simples, sempre alternando. Então, se já estão mostrando 3, vai faltar 1, vai faltar 1. Aqui, onde junta, isso aqui a gente chama de anel aromático, onde junta um anel aromático com outro, não tem como ter hidrogênio. Por quê? Porque já estão mostrando 4 ligações. Tem uma simples para cima, uma simples para baixo e uma dupla para o lado. Ou seja, já tem 4. Então, não preciso ligar hidrogênios. Eu só vou ligar hidrogênio nesses aqui, ó. Aqui onde junta, não tem como entrar. Aqui vai entrar 1, aqui não aparece, aqui entra 1, aqui 1. E assim vai indo. Você pode ir contando para ir confirmando. Então, aqui também não vai entrar, que é a junção deles, porque já aparecem as 4 ligações. Aqui 1 e aqui 1. Então, ou seja, quantos azulzinhos a gente colocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho 12 hidrogênios. Então, eu vou pegar o 12 e colocar aqui embaixo do 20. Certo? Beleza, então achamos que a razão dele é 20 sobre 12.
Aí quando você olha nas opções, não tem essa opção. Por quê? Porque aqui a gente pode simplificar essa razão, né? Se eu dividi-la por 4 em cima e embaixo. Então 20 dividido por 4 dá 5. E 12 dividido por 4 dá 3. 5 terços, que é a opção D. Certo? Então, observa, essa é uma questão que ela é muito mais objetiva, né? Ela não tem um texto longo, ela vai direto ao assunto, que é identificar o número de carbono e hidrogênio. Só que ali no meio, ele colocou um conceitozinho de matemática, que na verdade é um conceito básico, que a gente tem que sempre estar com essa ideia de razão, ela sempre vai ter que estar perto da gente. Beleza? Então é isso, gente. Eu finalizo por aqui e na nossa próxima aula a gente tira dúvidas, faz exercícios com as outras questões. É uma maneira da gente, inclusive, revisar a nossa prova. Certo? Abraço, tchau, tchau, gente.